Bom dia. Está no ar o jornal Cultura Jovem. Hoje teremos como tema o papel do homem no futuro da sociedade dos jovens. Argumentar a favor da valiosa importância da participação dos indivíduos na política se torna uma tarefa fácil quando se tem em mente que as diversas ações adotadas pelos governos para conduzir uma nação, sejam essas medidas comprometidas ou não com o bem-estar de um povo, depende de como cada um de nós encara a política. Iremos agora com os nossos repórteres Sheila McLean e Michele Moura, que está falando com a coordenadora do Colégio Modelo, Glaçoed. Bom dia, estamos aqui com a coordenadora do Colégio Modelo, Glaçoed Veneza, onde iremos tratar sobre a responsabilidade do governo na educação. Bom dia, Glaçoed. Bom dia. O que o governo está fazendo para a melhoria da educação no Brasil? O governo atual tem oferecido alguns cursos de formação e capacitação de professores, e isso contribui com a melhoria da prática educativa por parte desses professores. Esses métodos são eficazes? Em alguns casos, sim, porque professores que já atuam, que já estão em sala de aula, que já têm experiência, que já têm conhecimento da disciplina que atuam, eles favorecem, aprimoram o trabalho deles. Professores que não têm uma formação acadêmica, por exemplo, o projeto Plataforma Freire é um programa de formação que veio neste governo para professores que estão em sala de aula, mas que atuam fora de sua área de formação. Nós temos, por exemplo, na escola, um número de 2 professores que estão fazendo o curso da Plataforma Freire em matemática. Então, estão se especializando nessa área, já atuam há muitos anos nessa disciplina, mas não têm a formação específica para a matemática. Nós temos uma outra professora, também na nossa escola, que trabalha como professora da área de filosofia, já atua, já tem uma experiência, mas ela não tem formação na área. Então, o programa Plataforma Freire contribui com a formação desses professores. Ok. Qual seria o reflexo desse investimento em educação para o futuro da sociedade? Melhoria na qualidade de ensino. Eu não diria no processo educacional como uma sociedade, na sociedade propriamente dita, como você destacou aí. Mas nesse exemplo que eu citei, a melhoria fica específica para a sala de aula, para as instituições. Então, a Plataforma Freire é um dos exemplos, mas ele beneficia especificamente sala de aula. Os investimentos econômicos ainda não são suficientes por causa da dificuldade de trabalhar as verbas que se recebe com uma autonomia que é limitada dentro da escola. O governo assegura para a escola que as instituições, a gestão tem autonomia, mas na prática essa autonomia é muito limitada. Então esse dinheiro contribui, ele vem, organiza as coisas, mas ele ainda não é o solucionador de todos os problemas. Qual o melhor meio de conscientização para a população com relação à educação, a fim de futuro melhor? Sim, conscientização, o melhor meio é a própria educação. E eu não falo de educação escolar, essa em que a gente constitui formalmente, não. A educação, aquela que provém da família, essa é uma educação, sem dúvida, base de uma sociedade melhor. Porém, a educação da família só será melhor se esses responsáveis, pai e mãe, ou responsáveis de qualquer órgão que estejam pelas crianças, tiverem condições emocionais, sociais, mentais de garantir uma educação adequada para as crianças. E aí, repete a pergunta, por favor? Qual o melhor meio de conscientização para a população com relação à educação, a fim de futuro melhor? Qual o melhor meio de conscientização? A pessoa conscientiza-se quando percebe o valor dessa educação, quando percebe a importância de uma educação organizada e estruturada para o bem, agindo dentro do bem. É irônico dizer que os maiores corruptos são aqueles que tiveram total acesso à educação. Então, será que apenas a mudança da educação seria o fator mutante para o bem da sociedade? Qual a sua opinião diante disso? Essa pergunta parece que está falando de 2 tipos de educação. São educações dessa pergunta. Uma educação que é a formal, quando se fala
que os maiores corruptos são exatamente os que tiveram melhores escolas, né, que têm melhor formação. Então você está falando aí de uma formação acadêmica, de uma formação escolar. Mas tem uma outra educação que está destacada na sua pergunta, que é a educação moral. Essa as escolas não podem ensinar. Tem a ver com conduta, a conduta tem a ver com a história dessa família, dessa criança, dessa pessoa, desse indivíduo que está sendo estudado aí no contexto dessa sociedade. A conduta familiar, a história da família, a conduta pessoal do próprio indivíduo. Então, quando não tem educação, não conhecem sequer o que quer dizer educação moral, mas tem uma conduta reta. Age dentro do que é certo. Ao encontrar um dinheiro no lixão, sabendo que não lhe pertence, devolve, como a gente vê vários exemplos na televisão, nas matérias de jornal. Então, é uma contradição, sim, que exatamente os maiores corruptos sejam pessoas que passaram por uma formação acadêmica boa, exatamente porque usam de forma desvirtuada, né, a educação que tiveram. Sabem o que é certo e sabem exatamente o que é errado. Optam pelo errado por causa da conduta moral. É um desvio de conduta aí. E essa conduta que eu estou me referindo é a conduta moral. É a consciência de estar agindo no erro a bem próprio. Infelizmente, apesar dessa contradição, a formação escolar não é suficiente para resolver esse caso. Não é suficiente porque a formação familiar, que é a base, né, o chamamos de formação doméstica, que é a base da educação para esses seres, e sim implica numa mudança para essa sociedade. Muito obrigada. O maior castigo para quem não se interessa por política é ser governado por quem se interessa. Iremos agora com o nosso repórter Alex Amorim, que está diretamente do Colégio Modelo. Bom dia, estamos aqui com o aluno do Colégio Modelo, Anselmo Henrique. Vamos explorar agora um pouco sobre sua opinião a respeito dos políticos na sociedade. Cidadão, o que acha que pode fazer para melhorar a sociedade, ou pelo menos o meio mais frequente que você vive? Primeiramente, o cidadão brasileiro, ele precisa aprender a escolher melhor os seus representantes. Se como a política nós passarmos a levar a sério para homens de caráter que tenham sim a finalidade não só de destruir a nação, maus exemplos, nem de corromper essa nação, a partir desse momento que aprendemos a escolher melhor, eu acho que é uma reação em cadeia, é um efeito dominó. Escolhas certas são frutos certos. Bom, sabemos que mais poder são os que detêm, digamos assim, mais culpa pela situação atual das pessoas na sociedade. Você acha que o resto da sociedade está fazendo sua parte para amenizar as deficiências, suas deficiências? É contraditório dizer que os seres de maior poder, no caso, os homens da lei, são os maiores responsáveis, como eu disse anteriormente. Se nós não aprendermos a escolher melhor, também há uma parcela de culpa na sociedade em termos essas situações hoje em dia. Uma política caótica, um sistema judiciário muitas vezes atolado, muitas vezes muitos dizem que a justiça é lenta, a polícia é ineficiente, mas se não temos bons administradores, como vamos poder exigir isso? Se formos nós mesmos que colocamos lá. No caso, qual seria a solução para todo esse caos que está havendo agora? Uma questão de consciência e escolha. A partir do momento que nós elegermos pessoas realmente compromissadas com a nação e compromissadas com algo melhor para nós, não só poupar, é meio difícil acreditar nisso, mas tem que ter esperança. Aprendemos a fazer boas escolhas, as consequências com certeza serão as melhores. Obrigado pela sua participação. Os jovens estão sim preocupados com a vida deles e preocupados com o país. Na prática, isso tudo se reflete no cotidiano. E você, o que pensa sobre o futuro certo dos jovens? O Jornal Cultura Jovem fica por aqui. Tenha um bom dia. Hey, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, futuro é de você.
jovem, mundo jovem, mundo jovem, vocês sabem viver. Ei, mundo jovem, mundo jovem, mundo jovem, o mundo é de vocês. Ei, mundo jovem.